Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma dica então para mexer nas cores. É uma dica que está indo a pedido, ok? Então eu separei aqui um bebê no Lightroom e um bebê no Photoshop para a gente fazer uma alteração de cores. Então, com o bebê escolhido aqui, a gente vai na revelação, certo? Onde ele vai trocar a aba para nós poder fazer umas modificações, certo? Então aqui a gente tem alguns ajustes que a gente consegue fazer aqui no Lightroom. Começar detalhadamente aqui, exposição, onde ele vai clarear ou escurecer, certo? Contraste, realces. Realces e brancos seriam as partes mais claras da foto, certo? Eles caminham mais ou menos nessa tonalidade, realces e brancos. Assim como sombras e pretos, da mesma forma, só que seriam as partes mais escuras da foto, ok? Claridade, puxa nitidez, tá? Pode perceber. Demasiado puxado fica feio, né? Vibração, então, onde as cores vibram, e saturação, né? Vai definir aqui. Aqui em cima, então, a gente tem para deixar cor mais quente, né? Mais fria, onde pode ser feito um pequeno ajuste de cores aqui também, tá? Descendo aqui para baixo, a gente segue o mesmo esqueminha ali de cima, só que de uma tonalidade um pouquinho diferente, que são os realces, os claros, os escuros e as sombras, certo? Agora aqui são as cores. Aqui a gente tem algumas opções, que seria matiz, saturação e luminância. A matiz, ela altera a cor, vou mostrar. Com esse ícone escolhido, e aqui em matiz, você seleciona a parte que você gostaria de alterar, certo? Então, quando você clica aqui na cor, ele vai fazer a seleção aqui, te dizendo qual que está sendo alterado. Então, eu estou levando para lá, onde ele está puxando mais para amarelo, no matiz, tá? Vou fazer o contrário aqui. Para cima e para baixo. Ele vai fazendo a alteração lá, tá? Com esse íconezinho aqui clicado. Vou voltar aqui, tá? Saturação com esse íconezinho clicado também. Ele vai, dentro da cor que você escolheu, ele vai mexendo somente na cor que você escolheu, certo? Luminância, ele vai clareando a cor que você escolheu, certo? Isso dentro do Lightroom, tá? Esse processo feito aqui dentro do Lightroom, certo? Então, clicando nesse ícone aqui, quando você clica aqui, você clica na parte, na cor que você quer alterar, e aí você vai escolhendo os canais, se é luminância, saturação ou matiz, tá? E vai fazendo as alterações que deseja. Vamos para o Photoshop. No Photoshop, a partir do 2015, tem uma coisa bem interessante que pode se assemelha muito ao Lightroom e fica bem legal nessa questão de ajuste de cores, certo? Então aqui vamos partir da ideia que só temos a camada de plano de fundo, vamos dar um Ctrl J, ir em filtro, filtro de câmera RAW, certo? Os ajustes iniciais aqui são muito parecidos com o do Lightroom. Onde a gente vai fazer a alteração de cores é nesse aqui, HSL, certo?
Clicando então novamente aqui na ferramenta de ajuste de destino, a gente vai fazer as alterações conforme deseja, nas mesmas condições do Lightroom: matiz, saturação e luminância, certo? É bem interessante pensar nessas fotos em RAW, sempre em RAW, né? Elas têm um resultado bem mais eficiente, bem mais interessante, e vai dar um resultado bem mais interessante, né? Para fazer isso através do Photoshop, sem usar o filtro de câmera RAW, então a gente pode usar Ctrl B, é uma opção, tá? Atalho Ctrl B, onde aqui a gente vai aumentando as tonalidades que a gente quer. Interessante que aqui ele não faz uma pré-seleção para mexer somente na cor que a gente deseja modificar. Mas se por um acaso eu encontrei o tom que eu gostei dentro do Ctrl B, mas eu só gostaria que ficasse só no rostinho do bebê, eu vou clicar então aqui na máscara, ok? Com o Alt pressionado e com o pincel na tonalidade branca, eu vou revelar o que tem embaixo dessa máscara, certo? Então eu vou pintando as áreas que eu quero que fique naquele ajuste. Dessa forma eu vou conseguir um ajuste somente dentro da área que eu quero que fique, certo? Essa é uma das maneiras. Uma outra maneira aqui é através do Ctrl U. Com essa mãozinha você escolhe a tonalidade que você gostaria de modificar. Digamos que eu quero modificar o tom desse tecido, certo? Então, como eu cliquei, né, com a mãozinha, ele vai fazer a diferenciação de cores só dentro daquele tom de cor que eu escolhi. Essa é uma maneira. É bem comum manchar, né? Aqui deu uma manchadinha aqui no rostinho. A gente consegue ver isso com uma camada branca, com um pincel preto. A gente percebe que manchou um pouquinho o rostinho, que tinha um tom amarelado. Automaticamente pegou um tonzinho de rosinha, que ficou bem interessante no bebê. Só muito forte. A gente pode ainda diminuir a opacidade, 60 na cor preta. 60 ficou muito, 30, ó, e dá apenas uma leve quebrada no tom. Então essas são algumas formas para fazer alteração de cores, tanto de pele quanto de tecido, certo? Essa foi a dica rapidinha. Espero que tenham gostado e tenham um lindo dia.